Saudações vascaínas, sou eu, Jefferson Carvalho, do canal Templário da Colina, do Piauí para o Mundo. E hoje vamos dar continuidade à sequência de cortes na live dos 10 anos da minha visita a São Januário, com a participação do nosso presidente Levinciano. E no corte de hoje teremos aí a participação dos meus amigos youtubers, confraternizando e compartilhando esse momento importante com o nosso presidente. E sem esquecer, vou pedir aquela velha ajuda a vocês. Se você está chegando agora no meu canal, inscreva-se, marque o sino de notificações, dê like, comente, compartilhe este vídeo para os seus amigos nas suas redes sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp. E sem mais delongas, vamos para a vinheta do canal. E só para complementar, o nosso nível de exigência, presidente, é muito alto. Entendeu? Nós vimos grandes campeonatos. Exatamente. Então, é muito difícil. É natural isso. Veja bem, seria assim, quando eu estive diante do dilema, porque eu, como pesquisador que sou, né, eu cursei mestrado e cursei o doutorado numa universidade que é reconhecida como uma universidade com muita idoneidade acadêmica, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o pesquisador, ele sabe que ele parte de uma questão-problema. Quando você parte de uma questão-problema, você parte da ignorância de tudo aquilo que existe para que você consiga mapear tudo aquilo que foi colocado e apresentar possíveis soluções para aquela questão-problema. Eu poderia simplesmente construir um projeto de reconstrução financeira do Vasco. Só que um projeto de reconstrução financeira do Vasco, que pode levar alguns anos, ele não seria suficiente para atender a demanda do vascaíno. E não adianta você construir uma solução que não atenda a demanda do cliente. Porque senão é como você tiver um serviço ou um produto que você está formatando do jeito que você quer e não do jeito que o freguês quer. Ele não vai vender. Então, o projeto Somamos, ele parte da premissa de entender não só a necessidade do Vasco de ser reestruturado, mas também de qual é a demanda do cliente, que no caso é o torcedor, que é reconhecido como cliente no projeto Somamos. E quando você combina essas duas variáveis, nós chegamos a uma das frases que nós lançamos, que é a que o Vasco tem pressa. E tem pressa exatamente por quê? Porque nosso nível não é esse onde nós acabamos sendo colocados. Nosso nível é um nível de um clube que disputa títulos. Fazer um Vasco mediano é relativamente um exercício de reestruturação simples. Fazer um Vasco campeão, para atender a demanda do torcedor, isso é mais complexo. E para isso exige os investimentos que a gente propôs. Para que a gente possa fazer frente, ao mesmo tempo que reestrutura, seja competitivo. Então, essa que foi, vamos dizer assim, a grande complexidade de construir um projeto que entendesse qual é a demanda do torcedor, porque não adianta você construir visões de Vasco que não atendam aquilo que o torcedor quer, porque isso aí não vai fazer com que as coisas aconteçam, porque um torcedor desmotivado
não ajudará da maneira como pode ajudar um torcedor motivado. Então, nessa equação, é importante contar com a variável do que o teu cliente quer, fora de que é um sinal de respeito ao torcedor. Você não constrói o Vasco que você quer porque você tem a autoridade que o poder lhe confere. Você tem que entender que o poder que lhe é conferido é o poder de você servir a alguém, e não de você ditar as regras que você quer. E sim de, no momento que você entende que você é um servidor e não uma autoridade, que você estaria a serviço da demanda do teu cliente, que no caso é o torcedor. Então, acho que essa que é, vamos dizer assim, a mágica, ou que se entende que é mirabolante no projeto. Mas não tem absolutamente nada de mirabolante. É simplesmente um instrutor de qualidade total, como eu fui na época que eu trabalhava na Petrobras, exercendo a qualidade total adaptada a um projeto de gestão desportiva, no qual um dos principais valores de um projeto que incrementa qualidade total como técnica de construção de um projeto é que você entende que é importante você considerar o que o teu cliente quer. Presidente, continuando a rotatividade aqui da audiência, turma, vamos se inscrever, tenho que bater a meta de 2.000 aí para a gente fazer a torcida feliz. Obrigado, obrigado aí o Losada que entrou, ainda tem o Bu e tem o Emanuel para entrar. Agora passar a palavra aqui pro meu irmão Rogerinho aí. Vai lá, Rogerinho, um abraço aí. Deixa eu só falar aqui rapidinho, galera, vamos acelerar um pouquinho, porque já são 8. Já passou de 1h30 do presidente aí. Vamos acelerar aí, por favor. Tranquilo. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Luiz Roberto. Jefferson, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Rogério, participo da bancada do Bu e do Careca. Sou vascaíno, sou filho de 2 botafoguenses, vascaíno desde do bicampeonato 87, 88. E gostaria de fazer 2 perguntas bem rapidinho, uma para o Jefferson e uma para o Levenciano. Primeiro, Levenciano, eu gostaria de saber qual o seu maior ídolo do Vasco de todos os tempos no futebol. E Jefferson, eu queria fazer essa pergunta para você. Por que você insiste em nos emocionar, meu amigo? Um grande abraço, uma boa noite a todos e é só isso que eu tenho para dizer. Um grande abraço, muito obrigado. Rapaz, você tem razão. O Jefferson realmente ele tem esse dom. O meu ídolo de todos os tempos é o Barbosa. Por tudo que ele representa e por eu entender que ele realmente é a imagem do Vasco. Agora, eu tive ídolos de momento, né? Quem tem a idade que eu tenho não pode ter deixado de ter como ídolo Roberto Dinamite. Não pode ter deixado de ter como ídolo Mauricinho, Orlando Lelé, Marco Antônio, Luizinho Quintanilha, Giovani, e depois Romário, e depois Edmundo, Juninho Pernambucano, Felipe. Então, nós tivemos aí os ídolos de momento que vascaínos, que tem mais ou menos a minha idade, vou fazer 53, dia 31 de julho, né? Tem. Agora, para mim, eu tenho 2 ídolos de todos os tempos que eu acho que merecem mais homenagens do que já tiveram. Um é o Barbosa, como eu já falei. E o outro era um cara que, embora não fosse vascaíno, se tornou vascaíno e uma referência para toda a torcida do Vasco, que é Pai Santana. E eu acho que a gente precisa lembrar do que Pai Santana representava para todo vascaíno num dia de jogo, quando ele estendia a bandeira do Vasco e se ajoelhava naquela bandeira, reverenciando a torcida do Vasco. Pai Santana, como um simples massagista, comunicou muito mais em termos de marketing o que o Vasco deve ser do que muitos dirigentes que passaram pelo Vasco muitos anos. Valeu, muito obrigado, um abraço a todos. Ele e o Severino, né, presidente?
Severino também é uma referência aí. Mas eu peguei muito o Pai Santana ali, foi muito contagiado por aqueles momentos. O filho dele é amigo nosso, Bola. É isso aí. Respondendo aí ao Rogério sobre por que eu emociono tanto, agora o coração vai acelerar, presidente. Faz 3 anos que eu perdi minha avó. É que tu fala com coração, amigo, é diferente. Ele fala com coração, não adianta. E faz muita falta. E ela me ensinou o verdadeiro significado do nome família. E não é fácil. Eu daria tudo para ter minha avó de volta. É isso, cara. Família. Isso aqui é uma família, presidente. Eu amo todos que estão aqui, todos que passaram aqui. Respeito todos. E minha avó Francisca é um exemplo de mulher, de mãe, de vó, de amiga. Tá aqui, vó. Minha avó é linda. Vai lá, Tati. Vai lá, Wagner. Wagner, vamos lá. Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Leve. Boa noite, Tati. Depois dessa, não sei se eu consigo falar, porque o Jefferson faz a gente realmente chorar mesmo, se emocionar. Eu sei que ele fala mesmo com o coração. E é um prazer enorme estar aqui, que eu sou fãzoca do Leve, ele sabe disso, que a gente sempre fala pelo WhatsApp. Sou suspeita a falar desse homem, porque ele... O exemplo... Desculpa, gente. O exemplo que ele passa para a torcida faz com que a gente não desista. Verdade. E a luta dele... Desculpa, gente, acho que eu não vou conseguir falar. Vai, Tati, dá aquela respirada e faz, ó. E vai dar, Tati, vai dar certo. Belisca ela aí, Wagner. Belisca ela aí pra tá. Belisca ela, Wagner. Vai lá, Wagner. Eu tento sempre. Ele sabe disso, né? Eu sei que eu falo muita coisa com ele. Fico triste com algumas situações que muitas pessoas atacam ele, eu não gosto, e ele tento defender de alguma forma, mas ele representa muito a gente, e eu sei que ele não vai desistir da nossa torcida. Muito obrigado por você lutar por todos nós, todos os dias, e não ter desistido da gente. Muito obrigado de verdade. Poxa, eu fico emocionado, primeiro com a avó do Jefferson, né? Porque carinho de vó não tem igual, né, Jefferson? E segundo, poxa, eu estou feliz de ver vocês, sabe? Tati e o Wagner, a gente sempre se fala nas redes sociais, no WhatsApp, as pessoas às vezes acham que não, mas eu realmente atendo todo mundo que eu consigo atender na medida que dá. Falo com as pessoas, respondo, converso, né? E não é ninguém no meu lugar, sou sempre eu mesmo falando. Eu acho que eu já atendi aí, sei lá, milhares de vascaínos aí no Instagram, principalmente no Instagram, até no WhatsApp, porque meu celular todo mundo sabe, né? Então, eu procuro realmente conversar com o vascaíno, porque cada conversa dessa que eu tenho, você entende mais do que é o que o torcedor precisa e quer, né? E o torcedor quer realmente, em primeiro lugar, um time capaz de disputar títulos, um time que nos dê orgulho,
que jogue com amor à camisa, com identidade pela nossa instituição. Né? E a gente precisa construir isso, precisa entregar isso para o torcedor, e é perfeitamente possível. Basta a gente parar de olhar para o nosso umbigo, parar de ser, às vezes, canalha, e entregar para o torcedor aquilo que é possível ser entregue, porque se a gente olhar para o Vasco, olhar para a instituição, olhar para a grandeza da instituição e a capacidade que ela tem de atrair investimentos, né, você vê que a simples viagem de um candidato a presidente rendeu tantas possibilidades para o clube, né, uma simples viagem de um candidato a presidente. Imagine se essa pessoa tivesse realmente à frente do clube com a capacidade de representar efetivamente, legitimamente o clube, né? O que a gente pode construir para o Vasco se tiver alguém ali que esteja pensando realmente no clube, realmente em construir para o clube, e não para interesses pessoais, ainda que esses interesses não sejam financeiros, podem ser interesses apenas que poderiam ser tratados numa terapia, né? Mas que está ali para amaciar seu ego, a vaidade, simplesmente, sem fazer essa conexão real e legítima com o torcedor. Porque o que é o Vasco? O Vasco, como diz o Harari nos seus livros, né? Aconselho aí quem não leu ainda, ler Sapiens, do Harari, que é uma obra-prima da modernidade, aí, um livro que vale muito a pena ser lido, né, que é esse israelense autor, escritor aí, autor de Homo Deus e outros livros brilhantes, mas Sapiens seria um livro bem interessante. Ele fala de que as instituições, elas são ordens subjetivas imaginárias, ou seja, elas são construídas por uma abstração jurídica e intelectual das pessoas. Então, o que o Vasco é? O Vasco é uma egrégora de pessoas. O Vasco não é meia dúzia de dirigentes. O Vasco é muito mais que isso. O Vasco é uma egrégora, que eu prefiro dizer, que é uma grande família vascaína. Mas o Vasco é uma egrégora que conecta pessoas no mundo todo. E é essa que é a nossa força, é essa que é a nossa vontade de potência. E a nossa vontade de potência é capaz de fazer qualquer coisa. Se um simples candidato a presidente, organizando a possibilidade de um projeto, conseguiu captar tanto interesse, tanto possibilidade de investimento do clube, o que dirá se a gente realmente ativar essa egrégora, essa ordem subjetiva imaginária que é a nossa instituição? Essas 20 milhões de pessoas, conectar elas realmente através do coração, conectar elas através da força que elas têm como vontade de potência. Só que, infelizmente, quer queira ou quer não, e aqui não se trata de se fazer campanha para se associar ou não se associar ou desassociar, porque inventam tanta coisa aí que atribuem a mim, eu apenas respeito a vontade do torcedor. Eu respeito a vontade do torcedor, eu entendo e compreendo como quem está lá não fala com o torcedor. Eu estou falando todo dia. E compreendendo qual é a demanda e qual é o sofrimento do torcedor. E quando você compreende, você tem que respeitar a vontade do torcedor, seja ela qual for. Se essa torcida conseguir encontrar uma liderança que seja capaz de conectar essas pessoas através do seu coração e realmente potencializar essa grande vontade de potência que é essa egrégora, que é essa família vascaína, não tem para ninguém. Nós não precisamos de Globo, de porra nenhuma. Isso aí, isso aí. Nós viemos vascaínos. E de alguém que essa torcida toda realmente confie, que tenha liderança e caráter capaz de fazer com que essa torcida confie. É isso que falta ao Vasco. O Vasco falta hoje credibilidade, falta confiança. Essa confiança é externa com relação aos parceiros e interna com relação aos seus próprios associados, sua própria torcida. Hoje a sua torcida não confia. Se a gente conseguir resgatar essa confiança, a gente consegue construir o Vasco que a gente quiser. E é esse o nosso desafio. E realmente, Tati, eu não desisti, até como em certo momento dessa caminhada pensei em desistir,
porque achei que eu estava, vamos dizer assim, vendendo areia no deserto, enxugando gelo. Né? Eu achei que em determinado momento dessa caminhada, eu falei, gente, isso aqui é um jogo de cartas marcadas. Isso é um jogo que não tem como ser ganho, porque o sistema é muito forte, o sistema não quer esse Vasco que tem uma liderança capaz de efetivamente liderar uma mudança, efetivamente liderar uma egrégora, uma família de 20 milhões de pessoas. Isso não interessa, entendeu? Para muita gente. Mas, à medida que eu fui sendo contagiado por pessoas como vocês e como vários outros vascaínos, estou vendo aqui o Quitete também, tantos outros, né, que foram compartilhando desse reconhecimento por esse esforço de estar vendo que o cara está tentando realmente mudar as coisas, está tentando entregar alguma coisa diferente. Acho que isso foi ficando cada vez mais perceptível para a maioria dos vascaínos que foram acompanhando essa luta, que não é uma luta minha, na verdade, e jamais seria. É de todos nós, né, presidente? Eu sou apenas um representante. Um complemento, isso. Luta. Mas a luta é dos vascaínos que entendem, já entenderam que é possível fazer diferente e que não querem mais que as coisas sejam feitas dessa forma como está sendo feito. Até porque essa forma não está dando resultado. Com certeza, com certeza. E eles sabem. A gente não gosta, mas está dando resultado, boa parte da torcida estaria mergulhada que se dane. Quero mais ver o time ganhar. Mas, eles sabem que o senhor falou, é o único clube que bate o sistema deles ajudando o Flamengo e o Corinthians, é o Vasco. Eles sabem disso. É onde o Palmeiras está tentando bater de frente também com eles. Desculpa, presidente. Não, presidente. Você está complementando, a gente está conectado aqui, mas é isso, gente. Eu acho que a gente tem que ter fé, como o Mauro falou aí mais cedo, a justiça ela vai ter que se aprofundar sobre essas questões que ela teve que decidir de uma maneira, talvez, muito rápido. Né? Ela foi demandada e teve que dar liminares. E na liminar, você dá uma decisão muito rarefeita, que você não precisa se aprofundar. Mas a justiça vai ter que se aprofundar. Está chegando a hora dela se aprofundar. Como ela foi quebrada, né, presidente? Naquele dia, né? Na posse do Salgado, né? Aí só que... Presidente. Vai chegar a hora dela aprofundar pouco a pouco. Verdade. Presidente, como eu disse, eu não quero ser o Faustão. Eu não quero... Eu não quero ser o Faustão para estar cortando todo mundo toda hora. Vou passar. Deixa. Acho que o Jefferson deu uma travada aí, mas segue aí, Quitete. Pode lá. Presidente, todos da bancada, todos do chat, boa noite. Eu sou o Vanderlei Quitete, do canal Na Olímpica Oficial, e não tenho como me furtar essa pergunta, presidente, porque eu vivi aquele projeto magnífico que tinha um adesivo que batia na cara da mulambada de mão aberta chamado Vasco, um país olímpico 2000 Sydney. E nós estamos num ano de uma Olimpíada diferenciada, né? A primeira vez na história que uma Olimpíada foi desmarcada. E pasme, presidente, nós temos inclusive um atleta do remo do Botafogo, mas não temos atleta do Vasco, um país olímpico. O que o presidente leva esse ano, se estivesse lá agora, faria para ser campeão dessa porra toda no mundo nas Olimpíadas de Verão de Tóquio 2021 ou 2020, claro, pela logo. Boa noite, é só isso. Tamo junto sempre. Tete, eu sou um amante do esporte, por aquilo que o esporte representa para a juventude, de exemplo de bem-estar para as pessoas, de saúde. E o Vasco tem que se reconectar com os seus objetivos sociais. Não adianta a gente achar que a gente está fazendo Vasco se o Vasco não atender aquilo que está no seu próprio estatuto. Você pegar lá o estatuto do Vasco, você vai ver lá quais são os objetivos sociais do Vasco. E entre os objetivos sociais do Vasco, não está só ser um time de futebol. A não ser que mudasse o estatuto e a gente virasse um clube de futebol somente. Nós não somos um clube de futebol somente, nem no nome. Nem no nosso nome. Porque nós não somos Vasco Futebol Clube. Nós somos Clube de Regatas Vasco da Gama.
Existem outros por aí que nem estádio tem e querem usar o nosso estádio, ainda botar bandeirinha no nosso estádio, vai botar bandeirinha lá na puta que pariu, que querem porra, se bota a bandeirinha eu estando lá, eu vou lá, eu lá dentro, tiro aquela bandeira toda e jogo aquela merda no lixo. Ah, botar bandeirinha na casa do caralho, porra. E manda parar o jogo, igual o Dr. Eurico. É isso aí. Ele não é, Levin. Hein, Levin? O presidente do Vasco estava com a credencial e o Bittencourt, o presidente do Fluminense, estava sem a credencial. É um absurdo. Bandeirinha de floresta, aquela merda lá dentro do nosso campo. É uma falta de respeito mesmo. Lá naquela porra da laranjeira, lá, aquela bosta lá. Isso aí, Leve, isso aí. Mas porra, hein? Agora, nós somos um clube, então, que a gente tem que respeitar. Tudo volta a quem somos. Somos um clube de inserção social, somos um clube de inclusão, somos um clube de respeito a todos, somos um clube de esportes unidos, campeão em 58 esportes. É claro que consertar tudo que está sendo feito nesses meses vai dar um trabalho muito maior do que se a gente tivesse entrado em novembro. A torcida vai ter que entender que uma coisa era o cenário em novembro. Vasco na primeira divisão, né? Vasco com um puta projeto, com todo mundo olhando para aquele projeto, e o Vasco hoje com uma série de compromissos que foram assumidos, que alguns vão ter que ser desfeitos para que a gente possa retomar aquela caminhada que a gente estava tendo. Mas a gente tem saco, tem disposição e tem tesão para fazer. Presidente, como eu falei, eu não quero ser o Faustão para cortar todo mundo, mas tá faltando o Gustavo nessa live, o Gustavo lá de Portugal, aparece, Gustavo, e Wagner, Jefferson, fala a gente vai se despedir então, porque vai deixar a vez para todo mundo aí. Leve, novamente, obrigado por você sempre nos representar aí e não desistir da gente. Você sabe que tem uma imensa torcida aí do seu lado. Ninguém está do lado daqueles golpistas. Uma alegria. Aí, Wagner. Muito bom para você. Ô, Tati, só está devendo uma participação lá no Careca Vascaíno, né, Tati? Já tentamos já 3 vezes, né? Mas ele vai ter uma agendazinha dele lá. O presidente, ele vai honrar lá o compromisso. Está prometido, eu vou. Está prometido. Vamos lá. Eu queria que o Wagner desse uma palavra, porque o Wagner ficou só caladinho. Ó. Pois é. Eu quero ser rápido. Eu queria agradecer ao Levin por ter esse amor tão imenso pelo nosso clube e por nos representar de maneira tão grandiosa, entendeu? E eu realmente me sinto representado por você, cara. Entendeu? Eu nunca senti isso. Não senti nem na época do Eurico, mas sinto quando olho você. Então, você é o cara, pra mim você é foda. Valeu, obrigado. Tamo junto, Wagner. Abraço, vocês são casados. Levin esse ano conseguiu tirar a Tati Wagner da toca. Primeira vez que eles aparecem. Primeira vez na live, presidente. É isso que eu ia falar, Levin. Ó, tirou Tati Wagner da toca. Presidente, eu sei que já é o passado. Eles assim pessoalmente, foi minha alegria. Ela pegou essa maquiagem nos Estados Unidos, cara. Né, Wagner?